Serviços com a manchete do professor Vila, que é sobre... porque também houve uma surpresa entre os economistas com esse resultado do setor de serviços, que pode favorecer um PIB maior. Assim como foi surpreendente para os analistas a inflação de agosto. Porém, as primeiras previsões para setembro são pessimistas. E o professor Vila vai explicar para nós por quê. Olha, tem algumas previsões de economistas que lembram o Dorival Júnior. O Dorival Júnior disse que nós vamos disputar a final da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo, quando nós perdemos para o Paraguai nas eliminatórias. Então, algumas vezes, quando eu ouço eles falarem, alguns deles, eu lembro do Dorival Júnior falando da seleção, triste seleção brasileira. Bem, eu acho que a questão que se coloca economicamente, no meio de tanto barulho político, problema ali, problema acolá, o 7 de setembro, o outro que discursa, marçal para lá, a gente esquece o país real. O país real é a economia real. A economia, com todas as dificuldades que tem hoje no mundo e dificuldades que nós temos aqui, por exemplo, a tragédia gaúcha, né? A economia está crescendo e em volume muito superior ao previsto em janeiro. Vale destacar que foi uma grande tragédia, claro, temos de lembrar o que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas o impacto, até o momento, não foi aquele esperado, que era muito pior. Por outro lado, nós estamos vendo que teve uma deflação. O que é uma deflação? É uma queda negativa dos preços. Ao invés de subir positivamente, houve uma queda negativa. Isso será uma tendência? Provavelmente não será uma tendência a de setembro, último quadrimestre. É bom lembrar que as secas que nós tivemos agora e todos esses problemas advindos das mudanças climáticas, isso vai ter um efeito direto na produção, por exemplo, da agricultura, né? Vai afetar a pecuária, em suma, o setor primário da economia, excetuando a extração mineral, vai ser bastante afetado. O quanto ainda também não sabemos, é uma questão que a gente vai ter de analisar. Mas aquelas previsões econômicas do início do ano, de crescimento de 0,5%, alguns falando em zero, está totalmente errado. Eu creio, não sou pitonisa, nem estou no oráculo de Delfos, mas o Brasil deve crescer entre 2,5% a 3%. Agora, por fim, Amadeu, o meu maior medo, o meu maior temor, são daqueles economistas, os Dorival Júnior da economia, que dizem o seguinte: se cresce a demanda, né, o que é demanda? É a procura por alimentos, produtos ou linha branca, vai aumentar a inflação. E com esse desemprego mais baixo dos últimos 10 anos, pode pressionar os preços. E ao pressionar os preços, eleva a inflação. E qual é a receita do Dorival Júnior da economia? Subir o juro. Ao subir o juro, você derruba o crédito e a possibilidade do sonho das pessoas de comprarem mercadorias básicas, produtos básicos. Então, eu espero, torço, para que isso não se repita. Apesar de que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, a tendência, pelo que eu ouço aqui um ali falar, ontem mesmo eu tive num grande banco aqui em São Paulo, é que no mínimo vai crescer 0,25, entre 0,25 a 0,5 a taxa positiva da Selic, o que eu acho um equívoco que vai tentar brecar a economia no momento que nós podemos nos expandir. E ter 0,5 de inflação a mais num país tão necessitado como o nosso, com tantos problemas, me parece que essa é uma questão central. Mas tem economistas que acham que sim. Impressionante. Só para fechar aqui, o Ari, o professor falou do Dorival Júnior. Você não gostou da seleção ontem, não? Rapaz, eu esperava que o Paraguai goleasse. Então, 1-0 já acho que ficou no lucro. Atenção, Socorro Sampaio. Meu Deus. Que analista. Atenção, Socorro Sampaio. Como é a Poliana?